Minha alma engrandece ao Senhor. Esse é o início da oração de Maria, que é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 46 a seguir. Através de Maria, nós aprendemos coisas riquíssimas, porque ela nos instrui a humildade, a maneira de ser de uma mulher temente a Deus, uma mulher humilde, uma mulher simples, mas que era segundo a vontade de Deus. Porque se não fosse assim, ela não teria sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Diante desse texto que nós vamos meditar nesta oportunidade, nós podemos tirar riquezas muito grandes para as nossas vidas. Nós vemos que ela nos instrui como ser gratos ao Senhor, como nós sermos humildes e não sermos orgulhosos, porque a missão que ela tinha, o propósito que o Senhor a chamou, dava direito a ela de se gloriar em si, por falar, não, eu sou a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Mas pelo contrário, ela se diminui e glorifica a Deus. Ela vê a sua pequenez e ela vê o quanto ela depende da graça de Deus, o quanto ela vê que Ele é o seu Senhor, não é a vontade dela, mas a vontade de Deus. E ela aceita prontamente os desígnios do Senhor para a sua vida. Às vezes nós temos dificuldades em aceitar pequenas coisas, e queremos a glória para nós, por sermos instrumentos nas mãos do Senhor, ou por termos evidência em algo, nós achamos que o mérito é todo nosso. Mas aqui Maria nos instrui de uma maneira bem clara que nós não temos mérito nenhum, é tudo pela vontade do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, eu vou ler o verso 46 e o 47 e o 53. Nos diz assim a palavra de Deus. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso Deus fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Agora o 53. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Eu acabei lendo alguns versículos mais para o sentido ficar mais completo da leitura. Nós vemos aqui que Maria nos instrui a sermos gratos ao Senhor, a sermos humildes na presença do Senhor. E nós vemos que Maria era uma jovem, mas mesmo assim ela era temente a Deus. Era uma mulher que já sabia como viver para Deus, sabia como aceitar a vontade de Deus. No início do capítulo nós vemos que Zacarias recebeu a promessa do seu filho João, mas ele duvidou, ele questionou ao Senhor, mesmo ele já tendo pedido por isso, ele já tendo orado ao Senhor no propósito de ter um filho, ele questionou a Deus, será que é possível? Minha mulher é estéril, é uma mulher velha, já não pode mais, não tem mais o hábito de dar à luz, não, já passou o tempo e ela não conseguia. Mas daí o anjo veio, por você duvidar, você pagará um preço. Agora Maria não. Maria questiona no intuito de saber como isso vai acontecer, não dizendo que o Senhor não pode. Ela sabia que Deus era poderoso, por isso o Senhor a escolheu, porque ela sabia, conhecia o quão poderoso era o Deus que ela servia, e ela foi escolhida, e ela não questionou, ela falou, eis-me aqui, cumpra a tua vontade, Senhor, realize conforme o teu querer na minha vida. Às vezes o Senhor nos chama para situações que Ele exige que você apenas confie nele, que você apenas descanse no que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz as coisas sobrenaturais, e você fica às vezes querendo colocar Deus no seu pensamento, na maneira como você quer. Nós somos apenas uma criatura, Ele é o Criador. Ele nos faz caminhar por caminhos que nós não imaginamos. Às vezes você vê pessoas que estão numa situação em evidência ali, sendo usado pelo Senhor, mas você conhecia Ele antes. Aí você fala, como pode? Mas é a mão do Senhor trabalhando na vida dele. É a mão do Senhor mudando totalmente a situação. E quando o Senhor quer fazer, não tem quem impeça. Quando o Senhor quer realizar, não tem quem o faz, quem impeça o que Ele faz, né? A vontade dele cumpre
Mesmo nós não achamos que não será possível, o Senhor ele vem e realiza, e ele nos confunde, porque ele não trabalha na ótica humana, ele trabalha na sua vontade, ele organiza as situações de acordo com a vontade que ele deseja, de acordo com os propósitos que ele deseja. E nós vemos aqui na história de Maria que é uma coisa muito linda esse texto que nós vemos. É o nascimento de Jesus, é a entrega do próprio Deus, porque é o Senhor que fala assim, ó, ele determina que o anjo Gabriel vá e entregue a mensagem, porque é o propósito do Senhor realizar todas as coisas. Ele está em tudo, está nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão no propósito, na vontade dele. Então, no tempo certo, ele chega e faz conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E nós apenas temos que aceitar e falar: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Que ele vai fazer histórias lindas, como ele fez aqui. Ele vai fazer histórias muito mais maiores do que essa, como ele faz aqui com Maria. Não que ele vá fazer novamente, Cristo venha escolher alguém, não, ele já veio, já cumpriu, mas ele tem propósitos muito grandes para os seus filhos. Às vezes nós achamos que é pequeno, mas para o Senhor tem um propósito muito grande, tem um valor muito grande, porque o que o ser humano tem como importante, o Senhor não tem como importante às vezes. O Senhor tem como importante aquele que ama a sua palavra, aquele que prega a sua palavra, e é a descrição que ele dá de João um pouco antes desses versículos. Ele fala que ele será grande, porque ele falará a palavra de Deus, e muitos se arrependerão, porque ele falará e a palavra surtirá efeito na vida deles. Então, quando nós olhamos para a ótica humana, nós temos padrões diferentes do nosso Deus. Então nós temos que ser bem visto perante ele, aquele que é importante, aquele que realmente vai te galardoar, aquele que realmente naquele dia você terá que prestar contas. Não se preocupe com o pensamento das pessoas. Nós temos que ser bem vistos pelo mundo, nós temos que ser justos, temos que ser pessoas bondosas, cuidadores das pessoas. Mas o Senhor deseja primeiramente que nós fazemos a sua vontade, que nós estejamos dispostos a realizar o teu querer e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer. Eu sou o seu filho, eu sou o seu servo. E nós vemos quão grande realizar o Senhor tem para nós, se nós colocamos em inteira entrega. E quando nós vemos que o Senhor trabalha em nós e realiza a sua bondade, nós vamos engrandecer ao Senhor, porque o primeiro trabalhar que o Senhor tem em nós, ele deseja que nós sejamos seus filhos, ele deseja que nós geramos o Senhor dentro de nós, que Jesus Cristo habite em nós, que o seu Santo Espírito faça morada dentro de nós, e nós sirvamos ao Senhor, que nós bendizemos ao nome dele, igual Maria, ela bendizeu, ela engrandeceu ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, pelo privilégio de ser a mãe de Jesus. Ela foi a mãe do nosso Salvador, ela teve uma honra muito grande de carregar o Messias, ela teve a honra muito grande de estar levando o Messias nos seus braços, e nós temos o prazer de ter ele em nós, a certeza que nós teremos a salvação e habitaremos com ele, e o Santo Espírito nos cela, ele nos dá essa certeza. Então nós também temos que engrandecer ao Senhor por tão grande privilégio. Você deve enaltecer ao nome dele, você deve ser eternamente grato, porque ele te chamou e você atentou para o chamado, e você se colocou prontamente e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu sou teu filho, aonde quer que o Senhor quer que eu vá, eu irei, aonde o Senhor quer que seja o meu trabalho, eu irei, porque é o teu querer, não mais o meu. Eu sou o teu filho, eu sou o teu servo, eu estou como um instrumento em tuas mãos. E Maria nos instrui isso, a sermos uma pessoa dedicada à obra do Senhor, a engrandecer a ele, a exaltar e dizer que tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Sem ti eu não sou nada, porque somente o Senhor que se atentou para a pequenez da minha situação. É somente o Senhor que viu algo que eu não merecia, porque eu sou falho, pecador, mas o Senhor muito me amou e se entregou por mim e me chamou. E eu atentei para o seu chamado e eu disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. Então nós temos que ter esse propósito, nós temos que falar: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. E o Senhor, Ele deseja isso, Ele deseja que nós vejamos que nós somos totalmente dependentes da sua vontade. Ele deseja que nós sejamos completamente apaixonados pela obra dEle, totalmente amante de realizar o seu querer, de cumprir a sua vontade, porque aqui Deus nos chamou com um propósito de exaltar o nome dEle, de glorificar ao seu nome e proclamar o reino a toda a criatura e pregar o evangelho a toda a criatura. Você foi chamado com esse propósito, você não foi chamado com outro propósito. O Senhor te chamou exclusivamente para isso, para que você seja temente a Ele, que você o ame, e com o amor que você tem por Ele, você demonstra fazendo a sua obra, fazendo o ID do Senhor, realizando obras que ninguém às vezes está disposto a realizar, mas o crente que é fiel, aquele que entende o chamado, entende o privilégio e tem prazer em engrandecer ao seu Senhor, ele faz com alegria, ele faz exultante, né? Ele faz com o coração alegre, porque ele sabe que ele está fazendo a melhor coisa, ele sabe que ele está cumprindo a tarefa que ele podia ter, ele está cumprindo, ele sabe que ele tem que cumprir os seus compromissos cotidianos, mas ele não deixa de lado os compromissos celestes, os compromissos com o Pai, que ele colocou em suas mãos para que ele fizesse. Então nós vemos que Maria nos instrui a isso. Ela foi pronta, ela tinha suas falhas, como todo ser humano tem os seus pecados, mas ela era temente a Deus, ela amava o Senhor. Mesmo sendo falha, o Senhor viu graça nela. Você foi agraciada, Maria, você é agraciada, porque o Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele colocou nas tuas mãos o Salvador do mundo. Ele nasceu de você, está dentro do seu ventre, e ela se sentiu lisonjeada, mas ela não teve isso como sua própria glória, ela teve isso como apenas um instrumento nas mãos do Senhor, e ela fez conforme o seu querer. Às vezes é o ser humano que distorce toda a situação da Maria, é o homem que, com o desejo por poder, por manipular as pessoas, por terem benefícios próprios, eles alteram e mudam todo o contexto, porque aqui nós vemos em todo tempo Maria engrandecendo ao Senhor. Ela nunca se mostrou maior que o Senhor, ou com uma interferência muito grande, por ser mãe de Jesus, não. Ela falou assim: eu glorifico a Deus porque o meu Salvador me escolheu para que eu gerasse. Então ela entende, mas o ser humano, às vezes ele muda as situações, ele muda e coloca de uma forma que ele tira proveito disso, mas o Senhor não se agrada. O Senhor se agrada daquele que glorifica a Ele com todas as suas forças. Igual Maria, ela faz essa oração engrandecendo ao Senhor, dizendo as benéficas que o Senhor fez, as coisas boas que Ele faz, a força do Senhor, mas nada está nas mãos dela, é tudo pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. E ela mostra aqui que ele entende, quando ela entende isso, ela vê que o Senhor, ele despede o faminto, ele despede com coisas boas, mas o rico, ele despede com coisas vazias. Como assim? Como pode? Porque o faminto aqui é de uma maneira espiritual. O faminto é aquele que sabe a sua real situação. O faminto é aquele que sabe que ele é pecador, que ele é devedor, que ele não consegue pelas suas próprias forças fazer algo. Ele não tem a justiça própria, ele não tem os méritos para se justificar. Não, ele sabe que ele é totalmente depravado e pecador. Ele sabe que ele precisa de um Salvador para a sua situação, que é uma situação sem retorno, sem correção. Apenas Jesus pode fazer e mudar. Então, quando ele entende que ele é faminto por um Salvador, que ele é totalmente dependente do Salvador, aí ele busca ele, e ele encontra, e ele dá com prazer, supre as necessidades e coisas muito boas, mas coisas celestiais. Agora o rico, aquele que se acha independente da graça de Cristo, independente do Salvador, que ele não precisa de um Salvador, aquele que se diz que tem muitas obras, muitas coisas que ele faz,
aí ele está se justificando, ele não precisa do Salvador. Aquele que reconhece que é falho, aquele que reconhece que é totalmente dependente de Cristo, esse sim, ele encontra misericórdia. Não como o publicano que foi lá e buscou ao Senhor, ele falou, eu sou pecador, esse sim encontrou. Agora, o fariseu não, ele fala, Senhor, eu não sou como aquele homem. Ele acha que ele é melhor que as outras pessoas. Meu irmão, não caia nesse engano. Você não tem mérito algum. É somente Cristo. Ele é o princípio e o fim da sua salvação. Você depende inteiramente dele. Não caia nas ciladas do inimigo querendo dizer que você pode se justificar, que você consegue, que você hoje está falhando, mas você faz tantas coisas que o Senhor vai te justificar. E você não corre aos pés da cruz. E você não corre aos pés de Jesus. Você não está faminto pelo seu Salvador. Não deixe o inimigo te cegar. Não deixe ele te pensar que você é rico, que você não precisa de Jesus, que você tem tudo o que é necessário para se salvar. Porque esse não é o caminho. Esse não é o caminho que o Senhor quer que você trilhe. Porque o Salvador disse que ele é o sumo pastor e somente entra no seu redil aquele que entra pela porta, e a porta é somente Jesus. É ele que é a porta, ele é o pastor e ele é a porta. Então você depende inteiramente de Jesus. Deixa bem claro na sua mente, não tente se justificar, dependa inteiramente dele. Saiba que você está faminto dele, você está faminto, a sua vida espiritual é totalmente dependente dele. Se você entende isso e vê que você precisa dele, quando você ouve a mensagem da cruz, a mensagem da graça, dizendo que ele perdoa os seus pecados e você se arrepende das suas falhas, você encontra um Salvador de braços abertos. Agora, se você acha que pode se justificar, você vai para o culto e volta da mesma maneira. Você ouve a ministração da palavra e fica da mesma forma, porque você acha que você é autossuficiente. Não caia nesse engano, que o inimigo tem levado muitos a pensar dessa maneira. Mas saiba que você tem que ser dependente inteiramente dele, que você tem que ser totalmente entregue aos propósitos do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade, eu sou o teu servo, cumpra a tua vontade. Se for em algo de evidência, que eu fique em evidência, que o seu nome venha a ser glorificado, não pelos meus méritos, mas pelo Senhor. Igual ao exemplo que Maria nos dá, que nós tenhamos isso em mente, que ela, sendo a mãe do Salvador, ela não teve por usurpação ser a mais importante, não, pelo contrário, ela deu glória a Deus, ela exaltou ao nome do Senhor, porque ela sabia que ela era a menor das pessoas, mas grande era aquele que chamou a ela. Poderoso é aquele que te chamou, que morreu na cruz por você. Esse é poderoso, esse merece que você se proste aos pés dele, que você o glorifique, que você exalte ao nome dele, somente ele, mais ninguém. Então, se você entender isso, se você compreender isso, você terá uma outra forma de observar os desígnios do Senhor para a sua vida, a vontade do Senhor para a sua vida, e você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, cumpra em mim o teu querer, realiza em mim a tua vontade. Se o Senhor falou que vai ser assim, então será, e eu serei apenas o seu instrumento, eu serei apenas a ferramenta que o Senhor usa, mas toda a glória eu tributarei a ti. Todo louvor eu entregarei a ti, porque eu sou seu instrumento, eu sou apenas um instrumento seu. Aí nós aprendemos com Maria a humildade, e não sermos orgulhosos quando o Senhor nos usa como instrumentos seus. Que Deus possa nos abrir a mente e o entendimento, que nós sejamos humildes, como Maria foi, a mãe de Jesus. Ela não quis a glória para si mesma, ela deu a glória para Deus, o seu Salvador. Amém? Deus abençoe a sua vida.